Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar explicando aqui para os apicultores algumas variáveis a se observarem na hora de instalarem o seu apiário, tá? Esse é um apiário aqui que eu tenho algumas colmeias. Eu tenho algumas colmeias que estão já em produção de mel e outras que ainda estão um pouco pequenas, né? Primeira coisa a se observar, pastagem apícola. Tem que ter pastagem apícola para as abelhas, tá? Tem que ter, ali em cima a gente tem reserva de mata, olha lá, tudo reserva de mata. Em frente a gente tem, ó, floradas de eucalipto. Então, primeira coisa que você vai observar é a pastagem apícola. Quanto maior for a diversidade de árvores, espécies de flores que tiver no seu apiário, melhor, né? Você vai ter um mel de mais qualidade e vai ter uma maior quantidade em produção de mel. Segunda coisa a se observar, tem que ser arejado. A área de voo das abelhas tem que ser limpa. As abelhas têm que ter uma entrada, o local para elas saírem para trabalhar aberto, limpo. Para quê? Para não atrapalhar elas chegarem no campo. E também para não atrapalhar elas saírem para trabalhar. Então é muito importante. Outra coisa, observe lá em cima. Tá ventando muito no eucalipto. Aqui, ó, nas minhas colmeias, existem barreiras naturais feitas de árvores. Para quê? Para impedir que esse vento chegue diretamente nas caixas, também atrapalhando que as abelhas saiam para trabalhar, impedindo que o vento chegue e entre diretamente no alvado das caixas, resfriando a colmeia, dando mais trabalho para as abelhas fazer um controle de temperatura. Então tem que estar atento nisso, tá? Outra dica, eu gosto de montar o apiário de uma forma que eu sempre chego pelas costas deles. Olha para você ver, tô até com o macacão aqui, mas estou tranquilo aqui conversando por trás das caixas. Eu consigo chegar bem próximo das abelhas aqui, sem ser atacado. Se fosse ao contrário, essas caixas estivessem viradas para o meu lado, dificilmente eu conseguiria chegar aqui, tão perto aqui, sem que as abelhas saíssem para poder se defender. Então é uma coisa que isso vai depender do gosto de cada apicultor, tá? Eu tô fazendo uma zoeira porque eu tô com o meu fumigador aqui pronto para poder trabalhar, mas enfim. Outra coisa importantíssima de se observar, cavaletes, tá? Aqui eu estou utilizando cavalete de pneu. Tem vários modelos de cavalete, pode ser cadeira de escola, pode ser aqueles cavaletes de ferro, pode ser cavalete coletivo. O importante é não deixar as colmeias diretamente no chão. Para quê? Por causa de umidade. Também para poder evitar ataque de predadores, sapo, formiga, tá? É muito importante também para você não depreciar muito o seu material, as suas colmeias. Se você deixa suas colmeias no chão, elas vão estragar mais rápido, elas vão apodrecer com o tempo, tá? Vai dar muito cupim. Então tem que estar atento nessa questão. Outra coisa importantíssima também, tá? Que é você instalar o seu apiário voltado para o nascer do sol. Aqui, na verdade, o nascer do sol é ali, ó, tá? O nascer do sol é ali, mas está batendo diretamente na frente das caixas, na frente do alvado, tá? Tem que ser aberto, tem que ter passagem de luz. Para quê? Para que as abelhas, né, se sintam mais estimuladas e aquecidas para saírem para o campo para trabalhar, beleza? Outra coisa, assim como é importante o sol, também é importante sombra. Tem que ter sombra por cima do apiário. Aqui a gente tem, ó, quando o sol virar aqui, ó, na parte da tarde, já vai fazer sombra nesse apiário. Igual agora tá de manhã. Então, logo logo vai bater sol nessas colmeias também. Mas é importante que tenha sombra, tá? Tem muita gente que erra nisso, deixa os apiários muito expostos ao calor. Quanto mais exposto ao calor, mais as abelhas vão ter que trabalhar para fazer controle de temperatura, mais água as abelhas vão ter que buscar, mais energia elas vão ter que gastar para refrigerar a colmeia. E ao invés de ela estar no campo trabalhando, buscando néctar, alimentação, pólen, resina de própolis para poder fazer a sua manutenção na colmeia, ou até mesmo para produzir mel, elas vão gastar a maioria do tempo para poder aquecer e refrigerar as colmeias. Então tem que ter muito atento. Teve jeito, não precisei de pôr a luva aqui. As abelhas começaram a vir até a mim
por conta, né, de eu estar conversando aqui muito próximo delas, é normal, tá? Dando continuidade aqui, uma coisa muito importante a se observar é a distância da água, tá? Não monte sua apiário muito longe de águas, pelo menos 300 metros de distância é o mais ideal, é o mais recomendável. As abelhas utilizam muito a água, tanto para o seu uso, para o seu consumo, para poder refrigerar a colmeia em época de calor e também para poder hidratar as larvas, né, os filhotes da abelha rainha, tá? Então monte seu apiário pelo menos com água a 300 metros de distância, que não seja água parada ou água contaminada. Para quê? Para você não passar doença para suas abelhas por conta da água parada ou contaminada, e também por conta do produto final, do mel, né, dos produtos que você for produzir aí nas suas colmeias, tá? Se as abelhas estiver perto de água parada, embora elas não dão preferência, se não tiver nada, elas vão na água parada, água contaminada, infelizmente. E aí elas vão trazer uma doença para as colmeias, elas vão contaminar o produto final, no caso o mel, né? E eu acredito que você não queira isso, beleza? Outra coisa também para a gente finalizar aqui é a distância de segurança. De quê? De estradas, rodovias, fluxo de pessoas, animais e sedes, casas de família. Esse apiário, ele está montado, igual eu falei para vocês, em uma propriedade de um parceiro. A sede da fazenda está a quase 1 quilômetro de distância daqui. Ou seja, eu posso manejar minhas abelhas tranquilamente. Quando eu sair aqui, estiver indo embora, na hora que tiver andado mais ou menos aí uns 100, 200 metros, as abelhas vão ter saído todas de mim e vão voltar para o apiário tranquilamente. A mesma coisa se aplica quando você estiver manejando as abelhas, se tiver um fluxo de carros, animais e pessoas transitando próximo, as abelhas vão atacar. Então tem que ter muita atenção, beleza? Então eu acredito que eu consegui, através desse vídeo rápido, explicar para vocês as variáveis que você tem que ter cuidado, tá? Lembrando que é só uma recomendação, cada apicultor faz o jeito que achar melhor, né? Vai adequar com a sua realidade. E estou aqui com o intuito mesmo de ajudar a passar o meu conhecimento, né? E fazer de fato que você tenha resultado na apicultura sem dor de cabeça, né? Que você não tenha nada para poder te desmotivar, já que a apicultura é uma atividade muito prazerosa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha pra gente, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha com mais pessoas, para o YouTube entender que esse canal é relevante, que as pessoas gostam dos conteúdos, e entregue esse vídeo para outros apicultores, que assim como você que está passando por esse problema, que não sabia dessas informações, dessas dicas, recebam também esse vídeo, essa dica, essa aula, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!